Bem-vindo novamente, dando continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar agora no tópico 741, biorremediação anaeróbia. Essa metodologia ela constitui uma modalidade de tratamento que ocorre na ausência de oxigênio, sendo aplicável principalmente para contaminantes halogenados, como solventes clorados, que são degradados por micro-organismos em condições redutoras. Nesses processos, os micro-organismos utilizam fontes alternativas de carbono e aceitam elétrons provenientes dos contaminantes por meio de reações de descloração redutiva, onde átomos de halogênios são substituídos por hidrogênios, resultando em produtos menos tóxicos. Embora a biorremediação aeróbia seja mais comum, a anaeróbia apresenta vantagens em condições específicas, particularmente em solos e aquíferos com baixo teor de oxigênio natural. O êxito da biorremediação em condições anaeróbias depende da caracterização minuciosa do meio contaminante, incluindo a identificação das espécies químicas presentes e das condições hidrodinâmicas e geológicas locais. Além disso, é fundamental o monitoramento rigoroso de parâmetros físico-químicos e biológicos, potencial redox e pH, temperatura, disponibilidade de nutrientes e atividade microbiana para assegurar que a atividade favoreça os processos metabólicos desejados e evitem reações secundárias indesejáveis como a formação de compostos tóxicos ou mobilidade de metais pesados. No tópico 742, fitorremediação, ela é uma tecnologia ambiental que utiliza plantas e micro-organismos associados para a remoção da degradação ou estabilização de contaminantes em solos, águas e sedimentos. Essa estratégia é especialmente eficaz para metais pesados, hidrocarbonetos e poluentes orgânicos persistentes, aproveitando mecanismos como a fitoextração, a fitodegradação, a fitovolatilização e a fitoestabilização para melhorar a qualidade ambiental. As plantas elas atuam como tanto acumulando contaminantes no tecido quanto facilitam a degradação de substâncias tóxicas através da estimulação microbiana na rizosfera. No tópico 7.5, nós falaremos dos tratamentos térmicos, destruição por elevadas temperaturas. Os tratamentos térmicos são processos físico-químicos que utilizam altas temperaturas para destruição e transformação de contaminantes em solos e águas subterrâneas. Essa abordagem se fundamenta na aplicação controlada de calor que provoca alterações químicas e físicas nos contaminantes, elevando a volatilização, decomposição e vitrificação do material poluente. A eficiência desse tratamento seja diretamente relacionado à magnitude ou ao tempo de exposição à temperatura, bem como à natureza do contaminante e da matriz ambiental. Os tratamentos térmicos são aplicados tanto em processos excitos, onde o material contaminado é removido para o tratamento, enquanto in situ, minimizando a necessidade de transporte e reduzindo riscos de dispersão da contaminação. Entre os principais processos térmicos, destacam-se a dessoção térmica e a vitrificação in situ, que transformam o solo contaminado em matriz vítrea estável. No tópico 751, dessoção térmica. A dessoção térmica ela é uma técnica que utiliza calor para volatilizar contaminantes presentes em solos, sedimentos ou resíduos sólidos, principalmente hidrocarbonetos, solventes e compostos orgânicos semivoláteis. Esse processo ocorre em diferentes temperaturas, geralmente entre 90 a 600 graus Celsius, conforme a volatilidade dos contaminantes, sendo que o material aquecido libera gases que são capturados e tratados separadamente. A dessoção térmica ela pode ser aplicada tanto no local, com controle em sistemas, ou fora do local, devido à possibilidade de manipulação e tratamento de gases. A principal vantagem
está na preservação da estrutura física do solo, como baixa regeneração de resíduos secundários, além de apresentar baixo impacto ambiental se os gases forem adequadamente tratados. Estudos indicam que a otimização dos parâmetros de temperatura, tempo e exposição e fluxo de gases é essencial para maximizar a eficiência da dessoção e garantir a qualidade ambiental de resíduos tratados. No tópico 752, nós falaremos da oxidação térmica in situ, ISTD. A ISTD é a aplicação direta de calor no subsolo através de eletrodos, pode ser com resistência elétrica, vapor ou condução. O objetivo é aquecer o solo acima de 100 graus Celsius para acelerar a volatilização e, em seguida, extrair os vapores. A oxidação térmica in situ ela é uma técnica avançada que utiliza calor intenso gerado por injeção de vapor, eletricidade ou outros métodos para oxidar contaminantes no solo e aquíferos, promovendo a destruição quase completa dos poluentes orgânicos. A ISTD ela eleva a temperatura do solo acima dos 100 graus, muitas vezes chegando a 600 graus Celsius, para acelerar a reação química de oxidação e que convertem contaminantes em gases como dióxido de carbono, água e outros compostos menos tóxicos. A técnica ela é eficaz contra uma ampla gama de contaminantes, incluindo hidrocarbonetos, solventes clorados e compostos orgânicos persistentes. Entre as vantagens está a rápida redução da concentração de contaminantes, a aplicação in situ e a redução de transportes e disposição de resíduos. Todavia, a ISTD ela necessita de rigoroso controle de temperatura e monitoramento ambiental para evitar riscos de emissões atmosféricas e danos à microbiota local. Estudos documentam que o sucesso da ISTD depende do conhecimento detalhado das características geotécnicas dos solos e da dinâmica térmica para planejamento eficiente do processo. No tópico 753, falaremos da vitrificação in situ. A vitrificação in situ é um processo térmico que envolve o aquecimento do solo contaminado a temperaturas extremamente elevadas, superiores a 1.400 graus Celsius, fundindo os materiais presentes e formando uma matriz vítrea amorfa e estável que aprisiona os contaminantes, reduzindo a sua mobilidade e toxicidade. Esse processo elimina a estrutura granular do solo, produzindo um material duro semelhante a um vidro, que é resistente à lixiviação e à corrosão química, proporcionando uma solução permanente para locais contaminados com metais pesados e compostos orgânicos. No tópico 76, nós falaremos da tecnologias de barreiras e contenção, gerenciamento do fluxo. As tecnologias de barreiras e contenção são estratégias fundamentais para gerenciamento do fluxo de contaminantes em solos e aquíferos limitando a propagação da contaminação e facilitando o controle ambiental. Essas tecnologias atuam principalmente na estabilização, isolamento ou desvio das plumas de contaminantes, prevenindo que o poluente alcance áreas sensíveis ou corpos d'água vulneráveis. Entre os métodos mais utilizados, destacam-se as barreiras hidráulicas, que controlam o fluxo de água subterrânea por meio do bombeamento e tratamento. Barreiras preventivas permeáveis, as PRBs, que promovem a degradação in situ dos contaminantes. E barreiras verticais impermeáveis, que funcionam como obstáculos físicos para o avanço da pluma. A escolha do sistema apropriado deve levar em conta fatores como o tipo e a extensão da contaminação, características hidrogeológicas do sítio e objetivos de remediação, sendo comum a integração de múltiplas tecnologias para a otimização da eficácia. A implementação eficiente das barreiras depende do acompanhamento rigoroso e da modelagem hidráulica para garantir a manutenção e o controle do fluxo e evitar o risco de dispersão não controlada.
No tópico 761, falaremos das barreiras hidráulicas, as Pump and Treat. As barreiras hidráulicas, popularmente popularizadas pelo sistema Pump and Treat, são uma tecnologia mais tradicional para a contenção da contaminação em águas subterrâneas. O método consiste na instalação estratégica de poços que extraem a água contaminada para o tratamento na superfície, controlando assim o avanço da pluma de contaminantes. O principal objetivo é a retenção hidráulica, impedindo que a contaminação se propague associada à remoção gradual do contaminante dissolvido. Apesar da ampla aplicação, a técnica enfrenta limitações como a longa duração para garantir níveis aceitáveis de descontaminação e os custos elevados. O tópico 621, nós falaremos das barreiras reativas permeáveis, as PRBs. As barreiras reativas permeáveis, elas são sistemas passivos instalados no caminho da pluma de contaminação e que utilizam meios reativos para degradar ou imobilizar os contaminantes. Conforme a água contaminada flui através da barreira, existem configurações típicas como as barreiras contínuas e o sistema funil-portão, sendo que a escolha depende da dinâmica do fluxo da extensão da pluma. Em resumo, as PRBs são uma tecnologia de contenção e tratamento passivo de utilização de última geração. Consiste em uma muralha de material reativo, sendo utilizado também o ZVI, o carvão ativado, a zeólita, entre outros, instalada no caminho da pluma, que degrada ou dissolve o contaminante enquanto a água passa. No tópico 763, nós falaremos das barreiras verticais permeáveis. As barreiras verticais permeáveis são estruturas físicas construídas com materiais de baixa permeabilidade, como a bentonita, cimento ou estacas metálicas que limitam o movimento da pluma de contaminação, isolando a fonte. Essas barreiras são usadas para concentração rápida em áreas críticas, evitando a dispersão do contaminante para regiões adjacentes e protegendo os mananciais e áreas sensíveis. A eficácia das barreiras verticais para contenção de contaminantes depende diretamente da qualidade do projeto e da execução da estrutura. Um projeto detalhado é essencial para garantir a continuidade e a estanqueidade e a compatibilidade hidráulica da barreira com o meio geológico, evitando falhas que possam comprometer a sua função de contenção. A construção pode utilizar técnicas como escavação e injeção no solo e deve ser acompanhada de monitoramento para avaliação contínua da integridade. Em associação com outras tecnologias, as barreiras impermeáveis funcionam como complemento para garantir confiabilidade durante processos mais prolongados de remediação. A avaliação de risco e a remediação sustentável, ou GSR, constituem uma abordagem integrada que visa não apenas a descontaminação ambiental, mas também a minimização dos impactos ambientais, sociais e econômicos durante o processo de remediação. O conceito de GSR incorpora o tripé da sustentabilidade, buscando equilibrar a eficiência técnica da remediação com a conservação dos recursos naturais, a proteção da saúde humana e a valorização socioeconômica das áreas afetadas. No tópico 7.7.1, atenuação natural monitorada, a MNA, ela é uma estratégia de remediação que utiliza os próprios processos naturais de degradação, transformação e imobilização dos contaminantes, monitorados por meio de técnicas analíticas e modelagem para garantir a redução efetiva dos riscos ambientais. A MNA é particularmente recomendada para cenários onde os processos naturais são suficientemente eficazes para conter a degradação. Um dos ganhos centrais da MNA é a redução dos custos e dos impactos ambientais, pois evita intervenções físicas extensas,
preservando os ecossistemas local e reduzindo a geração de resíduo. No tópico 7.7.2, falaremos um pouco da análise do ciclo de vida, ou Life Cycle. Ela é uma metodologia reconhecida internacionalmente para avaliar os impactos ambientais associados a todas as etapas do ciclo de vida de produtos ou processos, incluindo a remediação ambiental. Aplicada à remediação, a ACV permite comparar tecnologias distintas, considerando o extrativismo, fabricação, aplicação, operação e descarte de materiais envolvidos, auxiliando a escolha da opção menos impactante e mais sustentável. No tópico 7.7.3, integração de tecnologias, essa combinação sinérgica permite superar limitações intrínsecas de métodos isolados como baixa eficiência em solos heterogêneos ou contaminantes complexos, ao mesmo tempo em que melhora a sustentabilidade reduzindo o consumo energético e geração de resíduos. Ainda, integrações entre técnicas térmicas e biorremediação ou entre oxidação química in situ e fitoextração amplia o aspecto de contaminantes tratados e aceleram os prazos para recuperação ambiental. O planejamento dos treatment trains exige conhecimento detalhado das características físico-químicas e hidrogeológicas do sítio, modelagem do fluxo de contaminantes, avaliação de risco, ferramentas de avaliação ambiental integradas, como análise do ciclo de vida, ACV, são fundamentais para orientar a seleção das tecnologias e o sequenciamento que melhor atender a critérios econômicos, técnicos e ambientais. Chegamos ao fim de mais uma unidade, a unidade 7. Eu agradeço a vocês que estiveram comigo nesta aula e nós nos encontramos na unidade final, que é a unidade 8, onde nós abordaremos as principais técnicas de biorremediação e fitorremediação. E também falaremos de alguns estudos de caso. Faremos uma abordagem das soluções baseadas na natureza e na análise de exemplos práticos de remediação bem-sucedidas. Então, eu espero você nesta última unidade para fecharmos a nossa disciplina de gestão da poluição e remediação de solos. Até lá!